Bênção, então. Então nós estamos estudando, a prática de vida cristã. Só recapitulando, dentro da prática de vida cristã, nós vimos o tema da consagração, que envolve adoração, oração, meditação na palavra, jejum. Depois nós vimos o item comunhão, que está dentro da prática de vida cristã. Dentro do item comunhão, a importância de participar dos cultos, a importância de participar de um ministério ou um pequeno grupo, célula, e a importância de ser pastoreado ou mentoreado por alguém, prestar contas por alguém, ter alguém que possa estar orando por nós, nos aconselhando, nos orientando. E aprendemos também sobre a prática do amor. E a partir de agora, dentro do item prática de vida cristã, a gente vai aprender um pouquinho, ou relembrar, porque todo mundo aqui já tem um pouquinho de bagagem, relembrar um pouco sobre a questão da contribuição, como que a gente pode contribuir no reino de Deus, na casa de Deus, ok? Então o primeiro ponto, dentro do item da contribuição, são práticas de fé que irão nos ajudar a cumprir o propósito de Deus e assim servir ao próximo. E desta forma, tendo entendimento de nossa missão, ter um encontro com o meu eu. Todos nós temos com que contribuir na igreja, na sociedade e na humanidade. Disponibilizamos tempo, talentos, dinheiros, bens, atenção, palavras e tudo que estiver ao nosso alcance, fazemos para o bem do próximo. Salmo de número 103, verso 1, diz: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. E Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: tudo que tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, pois na sepultura para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo aquilo que vier na nossa mão para ser feito, faça conforme a tua força. Como Deus disse para Gideão, vai na tua força. Então cada um de nós tem uma medida de força. Então vai na tua medida de força. Conforme a idade vai chegando, a nossa medida de força vai mudando. Então é na nossa medida de força. Quando entendemos que somos úteis, nos sentimos e nos tornamos pessoas melhores. Ao abrirmos mão do nosso egoísmo e comodismo para servirmos ao próximo, manifestamos o amor de Deus. Então, dentro do item contribuição, primeiro ponto, servir pessoas. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida pelos seus. Nossa função essencial na vida é o serviço. Aquele que não sabe qual é a sua vocação na vida e também não sabe qual é a sua função, no fundo está deslocado, não sabe a que se dedicar, sente-se irrealizado, possui uma insatisfação interior e vive uma tensão permanente entre o que está fazendo e o que deseja fazer. Quando eu ainda não encontrei uma forma de colocar os meus dons e talentos à disposição do reino, eu ainda não encontrei o meu espaço no corpo de Cristo, o autor aqui está colocando que você tem uma sensação de vazio interior, como que uma sensação de estar deslocado. Por quê? Porque todos nós recebemos dons e talentos para ocupar uma função no corpo. E se eu não estiver ocupando, é óbvio que eu vou sentir essa carência. Eu me lembro que uma vez eu preguei num culto, há muito tempo atrás, sobre depressão. Esses dias eu estava olhando o esboço lá em casa, que eu tenho esboço guardado no computador. E ali Deus me deu, acho que foram 12, que é tudo
tudo sempre Deus me dava 12, né? 12 itens. E Deus me deu 12 maneiras de vencer a depressão. E uma delas é você encontrar realmente o teu espaço e colocar o teu dom à disposição do reino, né? Uma pessoa que ela não está produzindo nada, não está servindo, não só, por exemplo, o famoso crente de banco, só ocupa o banco, não faz mais nada, ela automaticamente isso vai gerar um vazio, né? Porque nós, como eu falei aqui domingo, a idade vai chegar e a gente vai mudar de fase, vai viver um novo processo, um novo momento, de repente uma nova função, mas parar, não precisa parar, só o dia que eu não tiver mais fôlego, né? Ou realmente não tiver mais nem condições de caminhar, por exemplo, né? Mas enquanto eu tiver fôlego, de alguma maneira eu posso servir. Se ao contrário, nos reconciliamos com o fato de que a existência de ser humano foi desenhada para a função do serviço, que nossa natureza é viver para outros, situamo-nos, descansamos e realizamos-nos. Quando a pessoa se sente útil no reino de Deus, ela descansa, ela sabe que ela está, de alguma maneira, servindo, né? Assim, ao entendermos que o serviço é a nossa vocação essencial na vida, descobrimos nossa função e entregamos-nos totalmente como Jesus, a servir os demais. A qualidade do nosso trabalho aumenta à medida que não fazemos pela recompensa ou pelo salário, mas entendemos que até mesmo nossa profissão é para o benefício da comunidade. Isso muda também nossa visão a respeito do trabalho, encarando-o não como um fardo, mas como algo útil aos outros. Jesus diz que quando servimos pessoas, servimos a Ele, né? Mateus 25, 40, aquela passagem quando Jesus disse, né? Tive sede, né? E não me deste de beber, né? Tive fome e não me deste de comer, fui forasteiro, né? E não me recolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não foste me visitar, né? Aí os discípulos perguntaram, quando que isso aconteceu? Aí Jesus disse, todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês deixaram. Então isso é muito sério, né? Ele mesmo foi nosso exemplo, pois deixou sua glória no céu para vir à terra e morrer por nós, né? Filipenses 2, 5, 8, né? Que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Na terra, então, Jesus foi servo de todos, conforme Mateus também 20, 25 a 28, chegando ao ponto até mesmo de lavar os pés dos discípulos, e ele lavou os pés até do traidor, conforme está escrito lá em João 13, do 1 ao 17, né? Passagem, né, quando Pedro se recusa a ser lavado por Jesus, né? Aí Jesus, Pedro, se você não permitir te lavar, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro, então, não, então Senhor, então lava tudo. Pode lavar o corpo inteiro. O propósito de andarmos juntos em comunhão é servirmos uns aos outros. A ordem é amar para andar junto e poder servir. O serviço é o amor na prática. Devemos servir a todos, nesta ordem. Primeiro, família, 1 Timóteo 5, do 4 e 8, né? Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus progenitores, porque isto é bom e agradável diante de Deus, né? Então é sempre bom lembrar que a primeira responsabilidade da família não é a igreja e nem os pastores, é a própria família, né? Então, no caso que nem da minha sogra lá, ó, a responsabilidade número 1 é a família, depois a igreja, né? Mas em primeiro lugar a família.
Quando a família, né, morreu todo mundo, não tem mais ninguém, aí a igreja se torna a número 1, né? Mas enquanto tem família, família tem essa responsabilidade. 1 Tessalonicenses 4, Tessalonicenses 4, 11 e 12. Procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então aqui a igreja de Tessalônica, eles estavam achando que Jesus já ia voltar, o arrebatamento ia acontecer naquela época, e a igreja, algumas pessoas já até haviam parado de trabalhar. Eles estavam achando que Jesus está vindo aí, eles pararam de trabalhar. Aí, porque na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ensinou que eles tinham que estar preparados, o dia do Senhor viria como ladrão, né? E aí eles ficaram preocupados, eles acharam que Jesus deve estar vindo, e pararam de trabalhar. E Paulo então escreve a segunda carta, e na segunda carta disse: irmãos, vão trabalhar, vão cuidar dos negócios de vocês, porque vocês têm responsabilidade com a família de vocês, então trabalhem. O dia que Jesus voltou, mas enquanto ele não volta, vão trabalhar. Porque nós temos responsabilidade com a nossa família, né? Depois da família, responsabilidade de servir os irmãos da fé. Gálatas 6:10, a Bíblia diz que nós temos que priorizar os domésticos da fé, né? Gálatas 6:10. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E Gálatas 5:13, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Uma coisa que eu gosto de comentar, né, que dentro desse tema, é que nós vivemos hoje uma geração que aprendeu a comprar quase tudo pela internet. Por quê? Porque é mais barato, né? E tem coisas, eu tenho uma filha que compra quase tudo pela internet. Tem coisas que dentro do serviço dela, que ela coloca cílios, que é um dos trabalhos dela, né? Atualmente ela trabalha no escritório de contabilidade, e nas horas vagas ela coloca cílios, né? Ela disse: pai, a diferença de preço, se for comprar numa loja que vende essa matéria-prima e comprar pela internet, a diferença é tão grande, é absurdo, que ela vai ter que repassar o preço para os clientes, né? E aí vai acabar ficando caro. Então não tem como. Ela disse: pai, eu só compro mesmo quando não dá, quando acabou a matéria-prima, não chegou a tempo, né? Só que eu entendo o lado dela e de todos os jovens e todas as pessoas que compram pela internet, mas é sempre bom lembrar que eu aprendi o seguinte: se eu estou numa comunidade, nessa comunidade aqui tem um cabeleireiro, então eu vou procurar cortar o cabelo com ele, o irmão da minha igreja que corta cabelo. Se eu tenho um irmão aqui na igreja que é mecânico, estragou meu carro, eu vou procurar arrumar meu carro com ele, né? Se a irmã pastora Alice é costureira, eu estou precisando do serviço na costureira, eu não vou na costureira estranha, eu vou na costureira da igreja. Então eu aprendi isso. Eu acredito que essa, a priori, seria a vontade de Deus, né? Já pensou? Daqui a pouco vocês precisam trocar de colchão, vocês vão comprar tudo na loja, né? O pastor Christian vai ficar bem feliz, né? Quando não dá, né? Às vezes acontece ali, o mecânico é muito ruim, né? Ou a costureira é muito ruim, ou o colchão que o cara está vendendo é muito vagabundo. Aí, se acontecer uma situação que dessa, tem até uma justificativa, mas, em primeira instância, nós devemos sempre priorizar a família da fé. Isso é a Bíblia que está dizendo, né? Claro, às vezes, por causa de pagar um pouquinho mais caro, poxa, eu vou priorizar o irmão da fé, né? Agora, só se for uma coisa muito absurda, né? Como eu citei aqui. Mas isso é algo para ser meditado, refletido, né? Eu gosto de bater nessa tecla porque é a palavra que diz, né? Então, depois da família de fé, aí vem todos, né?
que seria o nosso próximo, né? A Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E quem é o próximo? O próximo é quem está próximo. Pode ser tanto alguém conhecido como um estranho, ou alguém que eu tive acesso a uma informação que aquela pessoa está precisando de ajuda. Não tem hoje como, por exemplo, humanamente falando, se todos os anúncios que você vê na internet de pessoas que precisam de comprar um remédio caro, amputar uma perna, trocar um braço, fazer isso, fazer aquilo, e você querer ajudar todo mundo, você, humanamente falando, ninguém tem condições para isso. Então o que a gente tem que fazer? Está o tempo todo orando, e aquilo que Deus tocar no teu coração, faça. Nem que seja, às vezes eu vejo ali um anúncio ali que Deus toca no meu coração, eu não tenho muito para ajudar, mas ajuda lá com valor simbólico, pelo menos eu vou dormir tranquilo, né? Ajudei. Né? Agora... Sim, 17 milhões. Aí ela é modelo, influencer, aí ela fez um vídeo dizendo que era dia 17, que a gente estava com 17 milhões, e cada pessoa pudesse pelo menos doar 17 reais. Né? Aí mandou para mim, e aí ela pedia para a gente mandar para mais 5 pessoas. A gente fazer o Pix e mandar para mais 5, para todo mundo fazer uma corrente. Né? Então, eu fiz e mandei. Agora, para que eles fizeram, não sei. E às vezes, já aconteceu várias vezes, de eu estar completamente zerado. Então, o que eu faço numa situação que nem essa? Quando é um conhecido, né, que pede ajuda, essas campanhas, né, eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Eu ajudo a divulgar. Aí eu divulgo por lista de transmissão, divulgo para os conhecidos, divulgo para os amigos, nos grupos que eu estou. Quando é alguém conhecido, alguém, né? É a maneira que a gente tem de ajudar. Que nem sempre vai ser com dinheiro, né? O importante é que a gente, de alguma maneira... O pastor Gabriel ali, ele fez aquela rifa para comprar o terreno para o campinho de futebol, né? Eu ajudei a vender, vendi um monte de bloco de rifa. Por quê? Porque foi uma pessoa que me ajudou no momento que eu precisei. Ele me deu emprego, né? Quando a Igreja Batista não conseguiu mais pagar os nossos salários de pastores, né? Isso na época que o apóstolo ainda era vivo, que a gente ficou 3 meses sem receber salário, eu entendi que eu tinha que voltar a trabalhar. E aí quem me deu emprego na época foi o pastor Gabriel. Então, quer queira ou não queira, a gente tem uma dívida de gratidão, né? E quando ele lançou aquela rifa, eu peguei um pouco para vender. Então, ajudei do meu jeito, né? E a Bíblia ensina que eu tenho que servir até mesmo os inimigos, né? Romanos 12, 20, a Bíblia diz que se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Então até o inimigo eu tenho que servir. Devo servir com tudo que tenho, posso, sei, sou, e o que eu recebi de Deus. Com todas as minhas capacidades. O principal recurso a ofertar em servir pessoas é o nosso tempo. Né? Já diziam os antigos, tempo vale ouro, né? Então o nosso tempo é preciosíssimo. E só hoje, você disponibilizar tempo para ouvir alguém. Hoje aconteceu, exatamente hoje, um irmão que foi meu discípulo muitos anos. Hoje ele frequenta uma outra igreja, mas tem um carinho enorme por mim. Então, de tempos em tempos, ele manda uma mensagem. Vamos tomar um café junto? Que é uma pessoa só para conversar. Para conversar, para desabafar, para orar. E, de tempos em tempos, a pessoa me chama. Eis-me aqui. Né? A gente está aí para servir uns aos outros. Né? Então, é isso. Com o que tenho, significa, uso minha casa para hospedar pessoas. Eu estou fazendo exatamente isso nesse exato momento. Meus bens e dinheiro para abençoar e socorrer alguém. Presenteio com roupas, móveis, eletrodomésticos, etc. Servir com o que eu posso. Uso minhas capacidades físicas, habilidades, energia,
serviços manuais, limpeza doméstica, mudança de casa, coisa boa, né? Às vezes tem uma irmã da igreja, a própria pastora, está doente, não consegue fazer faxina, não consegue limpeza, ou acabou de chegar do encontro face a face com Deus, ficou 3 dias lá, né? Aí vai lá um discípulo e resolve fazer uma faxina geral. Nós já ganhamos isso de presente do discípulo, né? É uma coisa que parece simples, né? Mas para quando uma casa está meio que sobrecarregada, que até acumulou lá, está desesperadamente precisando de uma faxina, e aí vem alguém e faz, né? Meu Deus, isso é um baita de um presente. Só quem é dono de casa que sabe. Pegar a tua casa toda limpinha, sem precisar botar a mão. Então é uma maneira de servir, né? Fazer mudança de casa, meu Deus, eu já ajudei algum discípulo a fazer mudança de casa. Posso estar no estacionamento da igreja, arrumar as cadeiras, limpar banheiro. Aqui nós temos a escala, todo mundo está ajudando na limpeza, né? Zelar pelo ambiente, manter o ambiente limpo, né? São formas de servir. Servir com aquilo que eu sei. Eu uso a minha inteligência, a minha experiência adquirida. Eu posso dar dicas comerciais, ou de como comprar uma casa ou um carro. Posso ensinar como consertar um equipamento, ou fazer uma receita culinária. Posso ensinar artesanato. Posso dar aulas de reforço a uma criança em idade escolar. Posso fazer parte do grupo de louvor, teatro, dança na igreja, desde que entenda que essas habilidades não são para minha glória, mas para louvor a Deus e servir pessoas. Posso também auxiliar na filmagem dos cultos, no som ou data show e auxiliar o ministério em geral. Ok? Aquela igrejinha lá da Cuba que eu falei, eu vi aqui numa reunião, que eles são bem pobres e bem pequenos, mas eles fazem um trabalho tão bom assim, sabe? Durante a semana, de tarde, a pastora convida pessoas, mulheres da sociedade para ir lá ensinar alguma coisa para os discípulos. Sim. Então a Paula já foi 2 vezes, 2 quinta-feiras à tarde, lá ensinar. Uma tarde a Paula foi dar um curso de sobremesa, eu acho, alguma coisa que fosse para vender. E na outra quinta-feira, 2, 3 meses depois, ela foi para ensinar o reaproveitamento dos alimentos. Então ela ensinou um bolo feito da casca da banana. Nossa. Então assim, eu acho bem interessante, porque é uma comunidade tão pobre. A pastora Patrícia, acho que 1 ou 2 vezes, na época que a gente estava mais ligado ao Ministério Mevan, lá eles têm um Mevan social, né? Acho que 1 ou 2 vezes ela foi lá prestar serviços de estética, né? Então lá eles têm uma casa comunitária onde eles servem alimentos, né, para mendigos e moradores de rua, né? E lá eles prestam diversos serviços sociais, né, como cortar cabelo de forma voluntária. O Ministério Internacional da Restauração também tem a ala social também, onde presta diversos serviços comunitários, né? Então essa é uma forma de servir a comunidade, né? Aqui pode ser feito, né, a cada 2 meses, bolar um dia de prestação de serviços à comunidade. A questão de conversar com a pastora Patrícia e organizar. Sim. Fazem brechó, fazem café e um brechó. Primeiro elas arrecadam as roupas na cidade, depois elas põem um preço bem acessível, assim, e aí fazem um café para as mulheres que vêm comprar, ainda tem direito ao café e a evangelização, né? Então, acho bem interessante. É uma estratégia, né? Dei as dicas. Se quiser botar a mão na massa, dá a dica para a pastora Patrícia. Eu não me custa trabalhar, a gente só se custa porque nós somos tão poucos e a gente não pode contar quase com ninguém, né? Para trabalhar, para ajudar, para fazer. Cada vez que a gente inventa uma coisa, o pessoal já... Por isso tem que ter uma testificação do Espírito Santo que realmente o momento chegou, porque até eu conversava com uma pessoa sobre isso. A gente também não pode daqui a pouco
entupir a igreja de programação, porque daqui a pouco vai deixar as pessoas sobrecarregadas, né? Inclusive nós também, né? Porque geralmente não tem como fazer programação e os pastores ficar de fora. Geralmente a gente acaba participando de tudo, né? Outros podem faltar, a gente nem sempre pode, né? Então tem todo esse detalhe, né? Nesse dia tem alguém que corta o cabelo, que faz unha, e ainda tem algum tipo de comida para as pessoas, e as roupas para quem precisar. E é convidada a comunidade a participar. Sim. Vamos continuar então. Também servir com aquilo que eu sou. Eu ofereço a mim mesmo ao próximo, meus ouvidos para ouvir, meu coração para amar, sirvo com afeto, com carinho e com a minha própria companhia. E por fim, sirvo com aquilo que eu tenho de Deus, ou com o que Ele é, sirvo ao próximo orando por ele, ensinando uma verdade da palavra, incentivando, encorajando, ministrando-lhe a palavra, etc. Okay. O importante é não servirmos para ser vistos, né? Conforme Mateus 6, de 1 a 4, né? Que quando vocês, Jesus Cristo disse, né? Guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. Se o fizerdes, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Portanto, quando deres esmola, não faceis tocar trombeta, né? Então, aqui o propósito é não fazer para ser visto. Mas, se eu tenho a motivação correta, não tem problema de ser visto. Porque Jesus também disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então não tem problema de ser visto, o problema é quando a gente tem a motivação errada. Eu vou fazer só para ser visto. Ou como algumas pessoas hoje faz para filmar, né? Eu vou fazer uma obra para filmar. Não, se eu já tenho o hábito de fazer e alguém filmar para servir de testemunho, para encorajar os outros, ok. Eu não vou fazer algo para filmar porque só para mostrar que eu fiz. Aí não, né? Então, é importante não servirmos para ser vistos, estar motivados pelo amor, né? 1 Coríntios 13, 3 e 1 Coríntios 16, 14. Servir com alegria, 2 Coríntios 9, 17. A Bíblia diz, né? 2 Coríntios 9, 17 não existe. Será que é 9? É 1 Coríntios 9, 17, né? Se o faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho o cargo que me foi confiado. Então eu não posso servir a Deus e ao próximo de má vontade. Porque se eu faço de boa vontade, eu vou ter uma recompensa. Mas se eu faço de má vontade, apenas eu estou desempenhando um cargo. Segunda-feira eu passei por uma prova, porque eu fui lá ajudar a pastora Patrícia a decorar a igreja para aquele evento das adolescentes, né? Da noite do pijama. E aí ela disse, pendura isso aqui para mim na parede, e amarra esse fio. E esse meu, aí comecei a lembrar da época que a gente tinha aquela loja de festas, né? Que a gente decorava a festa. Disse, não, Senhor, estou voltando ao início de tudo. Eu não acredito que eu estou aqui pendurado na parede, amarrando coisa, né? Porque tem algumas coisas que a gente achou que nunca mais ia fazer, né? Mas vamos para cima, né? Fazer a obra de Deus é isso também. É o que precisa, né? Ainda mais quando a igreja é pequena, tem que botar a mão em tudo, né? Mas, o pastor aprendeu lá, mas como precisa na igreja, não sabe. Deus me deu uma loja de festa para isso, né? Eu aprendi a decorar, aprendi um monte de coisa, né? Então, Eu aprendi negócio... isso
Aprendi a encher balão, amarrar balão. Eu aprendi isso indo aos ribeirinhos do Amazonas. No Ribeirinho do Amazonas. Eu fui declarada com 19 quilos de tecido na mala. E lá eu fiz 12 mudas de roupa para as mulheres que iam inaugurar um ponto de oração. Olha Eu só. fui costurar uma máquina portátil. Máquina portátil. Aquelas que não tem motor, né? Quer dizer, tem motor, mas é só um pedalzinho pequenininho ali. Ela costura bem lento, né? Só que, quando nós começamos a nossa confecção, nós tocamos com a confecção há alguns anos, né? Com aquelas máquinas portáteis. Aí, quando eu cheguei lá, eu precisei costurar essa máquina. Então, quer dizer, eu já sabia. Então, eu aprendi lá atrás para servir o Senhor lá na frente. Nada é por acaso, né? Nós fomos escolhidos desde o ventre, né? Então, tudo que a gente viveu, experimentou, passou, tudo tem um porquê, né? E então temos também que servir com alegria, né? Como eu falei, Salmo de número 100, né? Salmo de número 100 é um ótimo exemplo, né? Servir o Senhor com alegria, apresentar evidente dele com cântico, né? Quem é crente aí de carteirinha sabe o Salmo 100 de cabeça, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. E, finalmente, precisamos servir com fé e liberdade. Lucas 6,38. Lucas 6,38 diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Amém? Amém. Então esse aqui, dentro da prática de vida cristã, a necessidade de servir pessoas, né? Jesus disse que o maior no reino é quem serve, né? E quem quiser realmente ser o maior dos maiores, aí seja como um escravo, né? Que os servos, os serviçais, à época, o servo, ele ainda tinha um salário, né? Uma recompensa, mas o escravo, ele não tinha nenhum tipo de recompensa. Aí Jesus disse: quem quiser ser grande no meu reino, seja como servo. Mas se você quiser ser o maior, seja como escravo. Ou seja, não espere receber nada. Então, para quem quiser ser o maior, né? Amém? E tem uma música do pastor Fernandinho, que foi muito famosa aqui no Brasil, né? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, que eu estou fazendo aqui, né? Então essa música eu acho uma música muito pontual para os dias de hoje, né? Porque Jesus está procurando verdadeiros adoradores. E o que é um adorador? Uma das principais características do adorador é o gesto de servir, né? Até porque eu estava falando domingo aqui no culto, né? Que Ana, tem versão que diz que Ana servia ao Senhor com jejuns e orações. E tem versão bíblica que diz que Ana adorava a Deus com jejuns e orações. Porque a palavra adorar e servir, elas estão muito próximas. Elas estão quase na mesma raiz do original, né? Então, que é a palavra proskunel em grego, que tem até 7 significados no grego. Do grego da língua portuguesa, do grego para a língua portuguesa tem até 7 significados, uma palavra em grego. É só para vocês saberem. Por isso que o tradutor ele tem que manjar bem para poder escolher a melhor palavra para ficar mais próximo possível daquilo que o escritor realmente quis compartilhar, né? Agora, dentro desse item do servir, entra também dízimos e ofertas, né? Servir com os dízimos e ofertas. Então, dizimar e ofertar. Ser liberal com meus bens irá tirar meu foco das coisas materiais e permitirá que eu tenha mais interesse nas coisas espirituais.
Evangelho de Lucas 16, 9 ao 14, a palavra de Deus vai dizer, né? Granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouvindo todas essas coisas, zombavam de Jesus. Então aqui Jesus deixa claro, né, que os recursos que ele coloca na nossa mão é para granjear amigos, ou seja, atrair novos adeptos ao reino de Deus, alcançar novas almas. O dinheiro que é depositado no reino de Deus, ele tem um objetivo, que é fazer o reino crescer, né? Então, de uma maneira ou de outra, né? Porque Deus quer saquear o inferno e povoar o céu. E a gente sabe que para tudo precisa de dinheiro, né? O ventilador ligado aí está gastando energia. O ar ligado está gastando energia, né? Luz acesa está gastando. Então despesas existem, né? Se eu entendo que Cristo é meu Senhor, preciso entender que Ele também é Senhor de tudo que tenho. Ele me deu com um propósito e devo usar com a responsabilidade de cumprir este propósito. Ocorre que 10% do que Ele me dá não é meu, conforme Malaquias 3, do 8 ao 12, né? Que diz, como está gravando, eu vou ler. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Bem? Ele deixou em minhas mãos para que a minha fidelidade fosse manifesta quando entrego o meu dízimo a Ele. Quando não o entrego, estou sendo infiel e, portanto, roubando a Deus. O dízimo é aplicado na igreja em que você congrega, tanto para sustento da estrutura, que é necessária, tanto quanto para os propósitos que Deus coloca no coração da liderança, né? Mas, diga-se de passagem, principalmente o dízimo deveria ser para o sustento dos pastores. Principalmente, né? Deveria ser o número 1. Por quê? Porque a Bíblia diz: não atarás a boca do boi enquanto debulha, né? Digno obreiro do seu salário, né? Quem que vai à guerra à sua própria custa? Então, o obreiro, principalmente os que trabalham no ensino da palavra, a Bíblia diz em Timóteo, ele tem que ter tranquilidade para poder fazer a obra de Deus sem se preocupar com o leitinho das crianças. Que coisa terrível um pastor ter que estar fazendo a obra preocupado com finanças, né? Claro, aqui nós sentimos direção de trabalhar, assim como o apóstolo Paulo fazia tenda. Nós cremos que essa tenda era um talites que ele fabricava. Nós, pastor Aparte trabalha de esteticista, eu trabalho como vendedor de produtos para a saúde, né? Mas tem ministérios maiores em que os pastores se dedicam tempo integral, e aí precisa ter uma remuneração, né? Então, isso eu gosto de explicar, principalmente porque está gravando, porque
a estrutura nunca vai ser mais importante do que pessoas. O dia que a estrutura, o prédio, as coisas, se tornar mais importante do que as pessoas, aí está tudo errado. Aí nós esquecemos do que é evangelho. Que evangelho não é sobre coisas, evangelho é sobre pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Meu papel é simplesmente obedecer ao mandamento e não fiscalizar o uso deste dinheiro. Embora que também não tem nada de errado, é até saudável a igreja apresentar um relatório financeiro pelo menos uma vez ao ano. Né? Lá em Nova Tenda a gente fazia uma vez por ano. Em dezembro a gente fazia uma assembleia extraordinária e apresentava o relatório para onde é que foi o dinheiro do ano inteiro. Mas quando eu me converti na Igreja Batista da Esperança, no ano de 1996, a gente tinha uma vez por mês um culto de quarta-feira, que era chamado culto de Assembleia Extraordinária. Então eu era tesoureiro da igreja, então sempre, na primeira quarta-feira do mês, tinha esse culto de Assembleia Extraordinária, e eu como tesoureiro, eu apresentava centavo por centavo para todo mundo que participava daquele culto, que era um culto especial, para onde que foi o dinheiro da igreja. Isso a gente fazia sempre, né? E é muito saudável, porque todo mundo sabe o que está acontecendo com o dinheiro. Ou seja, essa igreja não tem nada escondido, tudo aqui é às claras, né? Ninguém pode falar nada, porque está tudo sendo transparente, né? A Bíblia fala que as ovelhas de Jacó que servia o tio dele chamado Labão, né? As ovelhas dele se multiplicavam muito mais do que a do tio, porque ele colocava as ovelhas para beber água diante de varas descascadas. Né? O que representam varas descascadas? Né? Transparência, nudez. Quanto mais transparência tem no ministério, maior a multiplicação. Quanto mais as coisas escondidas, as coisas por debaixo do pano, vai travando tudo, né? As pessoas ficam desconfiadas, né? Então, uma vez por mês eu acho que não tem necessidade, mas uma vez a cada 6 meses, ou o final do ano, prestar um relatório, né? Botar no telão da igreja, é legal. E eu, se possível, pretendo fazer. Só que, claro, agora é um pouquinho mais difícil. Enquanto a pastora Mena é tesoureira, tudo no papel, assim, né? Dá mais trabalho para depois reunir tudo, né? Mas que a igreja ainda é pequena, mas se no futuro ter alguém que possa fazer isso no computador, aí facilita bastante, né? Só pega as informações do computador ali, junta tudo e já bota no telão. Eu sei que eu já fui tesoureiro também, então no computador fica tudo mais fácil, né? Mas isso aí dá para fazer, não é impossível, né? Então, se eu entendo que esse dinheiro não era de fato meu, mas é um dinheiro que pertence a Deus, porque do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, né? Tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Até a pastora Alice postou esse versículo hoje ali no grupo da oração. Não ficarei chateado se achar que esse dinheiro não está sendo bem aplicado. Aqui o que o autor está colocando aqui, eu aprendi no meu primeiro ano de conversão. Quando eu me converti, eu fui participar de um acampamento batista catarinense de jovens, na época de carnaval, lá no acampamento batista catarinense em Biguaçu. E lá eu tive a oportunidade de aprender sobre dízimo com um pastor chamado pastor Valfrido, que ele ainda é vivo. E ele me ensinou, foi a primeira pessoa que me ensinou sobre o dízimo. Ele disse: Christian, todas as vezes que você entregar o teu dízimo, lembre-se o seguinte: você está entregando para Deus. A partir do momento que você entregou para Deus. A partir dali, esquece. Se o tesoureiro, vice-tesoureiro, pastor, secretário, sei lá, qualquer pessoa que tiver acesso a esse dinheiro, se ela fizer mau uso desse dinheiro, aquela pessoa vai prestar conta com Deus. Mas você fica tranquilo, porque você entregou para Deus, a tua parte está feita, né? Então, em primeiro momento, eu não tenho que me preocupar com o que está sendo feito com o dinheiro, porque cada um vai prestar conta com Deus, né? E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Quem conhece a história de Ananias e Safira, sabe que Deus até mata quando o assunto é dinheiro, né? Então, não queira se...
não queira se meter com Deus, né? E é bom lembrar que isso daí não aconteceu no Antigo Testamento. Isso aconteceu no Novo Testamento, né? Que às vezes a pessoa, porque esse negócio aí de dinheiro é coisa do Antigo Testamento. Não, mas Ananias e Safira morreram no Novo, né? Então é bom ficar ligado, né? Mas eu, como pastor, não vejo nenhum problema de apresentar um relatório para a igreja. É aquela história, né? Quem não deve, não tem, né? Então, já informo a vocês, né, que comecei a receber uma oferta da igreja, né? Conversando com a pastora que é minha mãe, que é tesoureira, ela achou que era justo, né? E eu aceitei, porque realmente eu digo para vocês, eu só estou fazendo o que eu estou fazendo hoje só pela graça e misericórdia, porque só mês de janeiro eu não vendi praticamente nada. O Brasil parece que lançaram uma maldição que começa depois do carnaval, né? Eu já quebrei essa maldição, mas então, olha, não é fácil, né? Mas e quanto mais o tempo vai passando, cada vez mais Deus vai dizendo para mim: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, manda provisão então, né? Porque tu tem que se multiplicar em 30, né? Mas não estou reclamando de nada, tá? Só compartilhando com vocês em primeira mão, e assim que a gente com certeza tiver uma próxima reunião, a gente vai estar passando para todo mundo essa informação, né? Amém? E